Marieta Julieta Ngwenya Matingani, conhecida apenas como Marlene, ou melhor, Preta Negra, é uma cantora moçambicana que nasceu em Maputo em 1983. E o que muitos não sabem sobre a cantora Marlene é que a cantora Marlene, aos 15 anos de idade, iniciou uma carreira artística no teatro, como uma atriz em várias companhias teatrais. E naquele mesmo tempo que a Marlene atuava nos palcos, ao mesmo tempo ela dava vida à cantora que hoje conhecemos. E pensando exatamente nisso, hoje eu decidi trazer para vocês a história emocionante da cantora Marlene. Mas antes de começarmos, já vai deixando aquele teu valioso legal, inscreva-se aqui no canal e não se esqueça de marcar o sininho das notificações. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Sua biografia. A cantora Marlene, como já havia dito, nasceu em Maputo, no sul de Moçambique. Isso tudo em 1983. E a Marlene Julieta Ngwenya começou seu percurso como cantora, dançarina e guitarrista. E só para vocês terem noção, ela juntava tudo isso durante as suas atuações. E dançar para a cantora Marlene era uma arte nata. Ela gostava muito desse tipo de coisa. E por causa dela gostar muito de dançar, aos 18 anos, ela criou o seu próprio grupo de dança, intitulado Kina Fúcio. E só para vocês terem noção, o grupo acabou participando em um concurso televisivo designado Fantástico, que acabou tornando a cantora muito popular. E já com aquela imagem feita no meio social, em 2005 a Marlene gravou a sua primeira música original, com o título Shimati, a qual destacou-se como uma canção muito popular, merecendo até mesmo premiação do programa Ngoma Moçambique, Rádio Moçambique. E em 2007, meus queridos amigos, ela passou a integrar a agência Benga Entretenimento, onde teve a oportunidade de lançar o seu primeiro álbum intitulado Negra Africana. E no mesmo ano, ela realizou vários espetáculos em diferentes países do continente africano, como por exemplo a nossa querida Angola e também o nosso vizinho África do Sul. Mas a sua parceria com a Benga Entretenimento só veio a durar apenas um único ano, porque em 2008 ela acabou largando a Benga Entretenimento. E com isso passou a trabalhar numa agência chamada Celebrity Produções, onde, meus queridos amigos, podemos dizer que foi uma grande escolha, porque graças a esse grande contrato, ela teve a grande oportunidade de poder lançar o seu segundo álbum, intitulado Preta Negra, que foi o álbum que lhe rendeu um grande sucesso na sua carreira, porque a música Preta Negra lhe trouxe um grande sucesso, que assim também passou a ser conhecida como Preta Negra. E Marlene, já sendo a Preta Negra, venceu um reality show televisivo que foi chamado de Dança dos Artistas lá em 2009. E a Marlene estabeleceu-se como uma das melhores artistas dançarinas moçambicanas. E naquele ano ela atuou nos Estados Unidos, onde ela acabou fazendo uma turnê por Washington. E com certeza você nem sabia disso. E além de Washington, a Marlene fez uma turnê na Nova York e na Filadélfia, participando assim no festival Acana. E não fica só por aí, porque ela acabou tornando-se ainda uma das artistas mais populares após fazer algo estranho e curioso, que é um seguro das pernas, porque com certeza as pernas dela são os principais instrumentos de trabalho nas atuações em palco. Na primeira década do milênio em curso, a artista esteve em Kampala, que nesse caso é no Uganda, e nas terras ugandesas foi indicada para participar em uma cimeira de União Africana. Ela atuou em um palco com a reconhecida cantora sul-africana Yvonne Tsaka em um grande dueto, e foi nomeada como embaixadora para a luta contra a mortalidade infantil, causa social pela qual ela acabou gravando uma música intitulada Mwana, que em português significa criança, com a participação da Rafiwa, que é uma cantora radicada dos Estados Unidos. E sendo assim, a carreira da cantora estava cada vez mais a subir, porque em 2011 ela acabou lançando a primeira boneca negra em Moçambique, denominada Boneca Preta Negra, tendo vendido mais de 5 exemplares dentro e fora do país. E no mesmo ano atuou em Berlim, que nesse caso é na Alemanha. E em 2012, a cantora Marlene acabou atuando na Nigéria, no Miss University África. E no mesmo ano, para vocês terem noção, a cantora concluiu a formação superior em gestão cultural, o que subsidiou a sua carreira artística. Mas, meus queridos amigos, dentro da personagem Preta Negra, existe a Marlene Julieta, na qual agora iremos falar dela, sua vida pessoal e carreira. Em 2013, meus queridos amigos, a Marlene gerou seu primeiro filho, distanciou-se temporariamente dos palcos e durante o período, ela dedicou-se apenas aos trabalhos de estúdio, tendo gravado a sua música de sucesso, Muchado, que em português significa casamento.
acabou regressando aos palcos em 2014 e no mês de agosto participou num reality show musical que é chamado de Coconut Studio África. E esse reality aconteceu na cidade de Nairobi, lá na Quênia. Para você que pensava que Nairobi é aquela personagem de La Casa de Papel, é na Quênia, onde ela colaborou com vários produtores e artistas africanos com os quais teve participações em 4 músicas. E no final de 2014 ela gravou e promoveu uma das músicas de maior êxito da sua carreira, intitulada Filho. Filho, filho. E essa música era uma música em homenagem ao seu filho, na qual instiga a valorização da maternidade, tendo atingido mais de 100 mil partilhas nas redes sociais por todas as faixas etárias. Qualquer tipo de pessoa queria escutar aquela música. E só para vocês terem noção, era uma época que as redes sociais aqui no nosso país estavam muito baixas. Poucas pessoas tinham acesso às redes sociais, mas ela acabou chegando a 100 mil partilhas. E no princípio de 2015, devido à situação das inundações que afetaram as regiões centro e norte de Moçambique, Marlene gravou a música Chivanga Chirilo, que em português significa Cheias provocam choros. Choro pelas vítimas de loucura, e hoje eu choro. Moçambique, estamos juntos. Chivanga Chirilo. E nesse período, ela iniciou uma campanha beneficente denominada Ajuda Moçambique para sensibilizar e angariar apoios às vítimas de inundações. Em março, visitou as zonas afetadas pelas cheias e distribuiu os bens angariados na sua campanha beneficente, tendo contado com a colaboração de organismos públicos e privados. E meus queridos amigos, vocês já nem lembram da música Filho? Aquela música que teve mais de 100 mil partilhas. Em 2015, ela acabou ganhando o prêmio de melhor música ligeira no Mozambique Music Award. E em janeiro de 2016, Marlene abriu um spa para crianças, com forma de explorar a vertente empresarial através do uso de sua imagem reconhecida e satisfazer um público infantil, o qual construiu uma das maiores paixões, e por causa disso ela aliou o investimento ao registro da sua marca, chamada One Spa da Preta Negra. E ainda neste ano de 2016, Marlene foi mãe pela segunda vez, meus queridos amigos, dedicando-se à composição e à gravação de novos temas musicais, bem como as atividades sociais de apoio à mulher, que atualmente tem no mercado o seu terceiro álbum discografado intitulado Filho. E indo mais à frente, que nesse caso é no ano de 2018, lá para o final do ano, ela acabou lançando uma música que se tornou uma febre infalível para a transição dos últimos anos, intitulada Tsemani Lembe, que em cada ano que passa, todas as pessoas devem tocar essa música em dezembro. Então se você escuta essa música, chegou dezembro. E no ano de 2019, ela acabou participando na música Good com o cantor Mr. Bauer, que, meus queridos amigos, acabou se tornando também um grande sucesso. E essa música retrata mais o mundo real daqui do nosso país, porque através dessa música nós podemos perceber que mesmo os moçambicanos não terem condições para tal, eles ainda ficam felizes, eles ainda celebram, porque dinheiro não é tudo na vida. E não só terminou por aí, porque a cantora acabou gravando várias músicas, como Chiquembo, Xanga, Sharingani, já disponíveis no mercado. E as outras músicas, se você quiser escutar, é só entrar aí no YouTube, na Google e pesquisar Marlene Preta Negra. E você encontrará todas as músicas dessa cantora. Mas, meu querido amigo, o que mais surpreende na história da Marlene não é apenas a sua trajetória para chegar no mundo da fama, mas sim o seu coração, o coração que a cantora tem. Porque mesmo ela tendo toda a fama, ela ainda se importa muito com as pessoas, ela se importa com o bem-estar das pessoas, porque ajudar os outros, mostrar que se importa com a situação dos outros, isso acaba se tornando uma pessoa muito especial, porque ela ainda lembra das suas origens, ela nunca esqueceu do que passou para ter a fama. Por isso, a cantora Marlene sempre estará aqui nos nossos corações. E meu querido amigo, eu te peço que partilhe o vídeo, não saia do vídeo antes de partilhar, e principalmente de deixar o like, e assista a todos os vídeos do canal, porque o canal traz bons vídeos, vídeos de curiosidades, lendas urbanas,
mais vídeos engraçados, qualquer tipo de vídeo que você deseja assistir, é só assistir aqui no nosso canal. E não se esqueça, meu querido amigo, faça tudo com full curiosidade 100%. E fica à espera do próximo vídeo. E tchau!